Nós louvamos a Deus pela vida, Sebastião, pelo ministério que tem exercido, a sua família que tem sido uma bênção, e nossa oração é que Deus esteja te usando nessa noite, com poder e para a honra e glória do nome dele. Amém, Senhor. Vamos orar, irmãos, pelo pastor Sebastião. Nosso Deus, tome o teu servo nas tuas mãos e use, ó Deus, nesta oportunidade mais uma Amém, vez. Senhor. Amém, Senhor. Para que ele seja canal de Deus, transmissão da tua palavra aos nossos corações. Amém, Senhor. Unge, ó Deus, os seus lábios, unge, Senhor, a sua mente, Amém, Senhor. o seu coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Vê depois, abre esse copo para mim, faz favor. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A mesa, presidente, pastor Luiz Roberto Silvado e toda a mesa, diretora, senhora prefeita, vereador e os queridos colegas, nossos irmãos em Cristo. Eu confesso a vocês que nós, por mais que pensemos que estamos preparados, as nossas pernas tremem num momento como este, e quanto mais elas tremem, parece que melhor, porque mostra que nós não somos quem pensamos e podemos então ser um pouquinho do que Deus pensa. Lutarei para cumprir o horário, mas peço a complacência da mesa se eu precisar de mais alguns minutinhos. O tema que a convenção nos deu é o desafio da nova geração. E eu confesso que fiquei feliz no Salmo 78, versos 13 e 4, porque essa é a nossa temática como batista, e com todo carinho, apesar de alguns acharem que eu não sou muito batista, né, pastor? Mas eu sou batistão. E a nova geração, e eu carrego esse legado, o meu pastor que me batizou, pastor Lindolfo Barbosa de Araújo, hoje, quando foi dito aqui a respeito da gratidão de pessoas ou há pessoas que nos fizeram alguma coisa na trajetória da vida, ele foi o primeiro homem que eu citei para Deus. Está com Deus, com o Senhor agora. Pastor Lindolfo, mesmo com Alzheimer, ele lembrou do meu nome no hospital. E a família, eu já estava aqui em Curitiba e a família nos solicitou a presença. Eu cheguei no hospital e foi muito interessante que ele olhou para mim e disse: esse garoto, só lembrava disso. Aí falava coisa com coisa, olhava para mim de novo, esse garoto, porque ele dizia sempre para mim: você é um bom garoto. E pense num pastor batista bem conservador. Eu sei cantar quase todos os hinos do cantor cristão. E louvo a Deus pelo legado, pela visão que eu recebi. E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos a importância de atendermos ou de respondermos ao desafio da nova geração. Nós estamos vivendo num contexto social, eclesiástico e familiar que exige de nós mais do que nunca um exemplo e um legado de vida espiritual, de vida familiar e de vida cívica, integridade. Salmo 78, versos 13 e 4, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado, não as encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito.
Salmo 78, escrito com o propósito de adorar a Deus. Eram escritos com o pensamento de levar o povo a memorizar. Aliás, uma das coisas que as crianças fazem bem é aprender cantando. E quando nós cantamos alguma coisa, você já percebeu aquela música que você ouve uma, duas vezes e parece que aquela música fica na semana toda. Quando nós vamos num retiro, num congresso, tem aquela música especial, específica, e aquela música fica na nossa mente a semana, o mês todo. Os salmos eram usados também como orações, mas também como um instrumento de memorizar os ensinos, os princípios e a palavra do Senhor. Esse salmo retrata a história do povo de Deus e do propósito da transferência do legado que Deus havia outorgado ao povo de Israel. Legado que precisaria ser passado para gerações futuras, com o propósito que ela não viesse a se esquecer de tudo ou de toda a obra, de toda a boa obra que Deus fizera ao seu povo desde a saída do Egito. Livro de Juízes, capítulo 2, versos 10 a 12, o escritor bíblico registra que após a morte de Josué, levantou uma nova geração, a qual não conhecia o Senhor e se desviou dos seus caminhos, esquecendo de sua palavra. Basta uma geração para o diabo arrancar da alma do povo de Deus toda a sua história. O mundo e o diabo só precisam de uma geração, ou seja, se você falhar como pai, se você falhar como mãe, em passar os princípios de Deus para os seus filhos, ele só vai precisar dessa geração para arrancar toda a fé que estivera na vida dessa família. O salmista, no Salmo 11, verso 13, ele diz: quando os fundamentos são destruídos, o que se pode fazer o justo? Uma nação, uma igreja, onde as famílias perderam ou perdem a identidade, os princípios, os valores, não há esperança. Não existe, a igreja não vem primeiro que a família vem primeiro que a igreja. Porque não haverá igrejas fortes sem famílias fortes, não haverá igreja saudável sem famílias saudáveis, e consequentemente não teremos uma nação forte sem famílias íntegras, comprometidas com Deus. Pastor Romildo, hoje pela manhã, nos falou sobre o desafio de imitarmos os líderes do passado e a necessidade, como denominação, de sermos uma porta para essa mesma sociedade. Meus irmãos, nessa visão eu me sinto constrangido, mas ao mesmo tempo desafiado, me sinto envergonhado, mas ao mesmo tempo desafiado, como batista, como evangélico, como servo de Deus, a responder e não aceitar outro que não seja esse caminho de sermos uma porta para a nossa sociedade. Porque os nossos vizinhos, que é a sociedade mais próxima, o nosso bairro, a cidade onde estamos, nós estamos enfrentando uma oposição, uma crítica que está dia a dia na mídia, onde a igreja é colocada no ralo. Vocês lembram, o jornal Globo publicou reportagem, um carro que incendiou
pegou fogo na Via Dutra e os ocupantes fugiram, deixaram o veículo. E lá chegando, as pessoas que foram socorrer encontraram uma mala com 100 mil reais. Mais tarde foi descoberto que a maleta era de um pastor. Não importa se ele não era batista. O que constrange é que está lá na mídia que era um pastor. E para a mídia nós somos todos iguais, infelizmente. Se você vai no hospital, são todos iguais. Alguns hospitais já exigem que nós falemos com a assistente social, como o Hospital Cruz Vermelha, se quisermos visitar alguém. Porque o nome pastor perdeu valor. Recentemente um pastor meu, auxiliar, foi fazer um financiamento de um veículo e o banco consultado disse: não financiamos mais para pastor. Banco Bradesco. Se você é cliente, pode até decidir sair de lá. Nós defendemos a nossa bandeira. Nesse contexto, eu gostaria de tentar colocar alguma coisa como família. Pastor Ilquias Paim falou-nos ontem lá na reunião da ordem sobre Eli. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, ele nos traz algumas informações que também encontramos em vários outros livros ou pesquisas. O índice de divórcio em alguns países já ultrapassa a casa de 50%. A infidelidade conjugal está se tornando uma epidemia muito perigosa. Em 2001, eram 75% dos maridos e 63% das mulheres que admitiam relacionamento fora do casamento, com outros parceiros. Em uma outra pesquisa mais recente, 3.600.000 crianças, chegou-se à seguinte conclusão: 14% são de pais solteiros. 40% dessas crianças viverão em lares de pais separados. Antes de chegar a 18 anos. Tivemos um crescimento de 450% de pais solteiros nos últimos anos. A pornografia escraviza 30% da população brasileira. Os pais estão cada vez mais ocupados, mais distantes, e os filhos cada vez mais isolados, solitários, sem nenhum relacionamento estável em família. A família de Eli, citada pelo pastor Ilquias Paim, sua mensagem à ordem dos pastores ontem, nos traz e nos alerta, mesmo sendo pastores. Eu sou pai de 2 filhos, meu filho primogênito tem 31 anos, a minha filha 27 e eu tenho um adotivo de 44 anos. O meu filho adotivo vai se formar esse ano, será ordenado examinado dia 20 de novembro e ordenado no dia 30 de novembro deste ano. Já ocupa o Ministério de Integração e Discipulado da Igreja. É o crioulo mais bonito de Curitiba. Interessante que esse menino chegou na igreja lá em São João do Meriti, pastor Romildo, lá onde o pastor Romildo pastoreou, e ele estava de ajoelhos num banco, e eu tenho esse hábito de chegar e bater no ombro, e aí, filhão, tudo bem? E eu não sabia, ele havia acabado de orar pedindo a Deus um pai. Aí chega eu com essa história.
Ainda bem que acertei, não é? Ele é bom. E aí o filhão, ele só fui saber disso aqui em Curitiba. E ele foi lá na minha casa, lá no Rio, e disse: eu vim aqui pedir permissão para chamar o senhor de pai. E eu levei um choque, mas já estou acostumado. Tudo bem. E foi pai, mãe. Minha esposa tem 1,63 m, tem um corpinho de adolescente, mãe, um negão daquele. Foi até engraçado porque um irmão num determinado congresso, assim, aí Maurício, meu pai é pastor e tal, e aí ele levou esse irmão lá na igreja e falou assim: mas vem cá, cadê o seu pai depois do culto? Meu pai é aquele que pregou. E a minha filha, meu filho é líder dos adolescentes, do Ministério de Adolescentes da Alameda, e a minha filha já faz palestra no Encontro com Deus. Família. Mas se eu fosse contar para vocês as lágrimas que eu já derramei, para que eles chegassem até aqui, vocês não acreditariam. Não pensem que hoje eles estão onde estão porque foram bonzinhos. Mas eu lutei para fazer o culto doméstico. Meus filhos não dormiam sem eu contar uma história para eles todas as noites. E a minha filha, muito exigente, dizia: pai, o senhor já contou essa. Tinha que virar ao contrário a história. O meu filho foi vítima de paixão por mulher casada na igreja. E o marido dessa mulher liga para minha casa e diz: vou te matar. É fácil? Não é fácil. Mas hoje ele é um líder. E é um líder que o negócio dele é louco por Jesus, louco por Jesus. Esse é o lema, é louco, o negócio é loucura para Jesus. E é só mesmo um Deus que faz loucuras que pode transformar um jovem em um jovem apaixonado por Jesus. Então a família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Uma família que servia a Deus, mas terminou fracassada por não cuidar de sua própria casa. Não precisamos olhar, irmãos, muito longe. Os filhos de Eli eram sacerdotes também, mas eram adúlteros. E Eli, como disse o pastor Ilquias, ele chegou ao ponto de perder a sensibilidade espiritual. E quando um pai e um líder perde a sensibilidade espiritual de avaliar as coisas e de se posicionar, é o caminho, é o começo do fim. Quando eu lembro disso, eu me reporto ao Vale de Ossos Secos, e no Vale de Ossos Secos, eu me reporto à possibilidade de Deus estar chamando a cada um de nós a uma percepção, de olharmos pelo retrovisor e vermos o que deixamos lá atrás. Porque na vida espiritual, como na vida familiar, em todos os sentidos da vida, vale a lei da semeadura. O que você plantou pode ser o que está colhendo. O que você está plantando hoje, não espere uma colheita diferente, porque a Bíblia diz: não erreis, meus amados irmãos. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que é que estamos semeando, plantando para a nova geração? A igreja precisa desenvolver algumas estratégias, e eu trouxe aqui uma frase do pastor Cote, Marcos Souza Borges Cote. Ele diz assim: essa abordagem de aconselhamento da igreja precisa visar a educação do corpo
com princípios e valores bíblicos, investindo na saúde da igreja e principalmente no seu crescimento qualitativo, resgatando valores do sacerdócio e da função pastoral com profundidade e de maneira contextualizada com as necessidades emergentes dessa geração. Pensando em tudo isso, eu quero apresentar 3 situações como igreja, ou 3 desafios como igreja, que eu entendo que poderá nos levar a alguns resultados para a próxima ou para a futura geração. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos de uma igreja preparada para servir. Qual é a realidade? Nossa igreja tem culto de libertação. Nossa igreja tem ministério de mulheres todas as terças-feiras, tem ministério de homens. Em algumas terças-feiras nós chegamos a ter 600 pessoas num culto entre mulheres e homens, num trabalho especial deles. Um aconselhamento que nós não conseguimos dar conta. São 4 pastores atendendo, mais 2 psicólogas e mais 2 mulheres líderes de ministério. E a agenda não diminui. Em média são 60 atendimentos por mês para cada pastor. E por que a gente não consegue? Porque nós estamos vivendo um tempo em que o membro, o crente, pensa em receber. Ele pensa em ser servido. Não está conseguindo identificar o seu verdadeiro papel no reino de servo, de alguém preparado para servir, como Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, de um modo geral, os crentes vêm para receber alguma coisa, em todos os sentidos, muito especialmente a bênção. Mas a igreja realmente é o lugar de receber a bênção. A igreja é o lugar de receber a resposta, mas essa visão não deve ser a única no coração do crente. Ele deve ser alguém preparado para servir. Quando Jesus trabalhou e preparou o apostolado, visando discipular a igreja, ele tinha propósitos. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, mas determinou que a igreja permanecesse em Jerusalém, até que ela fosse revestida de poder. Não há muita dificuldade em fazer coisas. O grande desafio é alcançar os resultados. Todo esse cuidado que Jesus desenvolveu, por quê? Porque ele conhecia não somente os desafios da futura igreja, mas também os obstáculos que envolveria nessa missão. A resistência do coração humano. Quando ele fala a respeito da parábola do semeador, a parábola do solo, Jesus fala do coração à beira do caminho, o solo à beira do caminho, um coração resistente. E ele fala a respeito do solo pedregoso e do solo de espinhos. Em todos esses 3, nós encontramos pessoas, algumas mais ávidas por Deus e outras resistentes a Deus. Jesus sabia disso. Por isso ele alertou os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que sejais do alto revestidos de poder. A igreja não tem como responder aos desafios da futura geração e preparar essa futura geração somente com as informações. Nós nos tornamos contadores de histórias. Nós repetimos o que os outros disseram, nós repetimos o que os outros fizeram,
mas estamos vivendo um tempo de escassez do que nós estamos conseguindo fazer. Jesus veio para ser a esperança dos povos. Jesus revelou esse poder de igreja quando ele visita a cidade de Naim, e quando ele chega na cidade de Naim, ele diz para aquela mulher, e para mim, profeticamente, aquela mulher representa Israel e pode representar a igreja, e ele diz: mulher, não chores. Mas aquela mulher perdeu o seu único filho. Mas Jesus diz para o filho morto: levanta-te. E ele devolve o filho à mãe. E em cima desse poder, em cima desse milagre, dessa manifestação extraordinária do poder de Deus, o povo volta a dizer: estamos vendo Deus agir. A futura geração precisa voltar a ver Deus agindo nas igrejas. O povo havia passado 400 anos sem uma manifestação sequer de Deus. E agora Jesus chega e ressuscita um morto. E esse povo então diz: estamos vendo Deus agir. Deus visitou o seu povo. O que seria necessário Deus fazer aqui nesta igreja? O que seria necessário Deus fazer na nossa denominação para que nós pudéssemos dizer: Deus está nos visitando? Eu tenho até medo de pensar. Deus está procurando uma igreja disposta a pagar o preço para forjar uma futura geração. Winston Churchill, grande estadista inglês, no auge da Segunda Guerra, quando os soldados ingleses eram massacrados e novos soldados tinham que ser enviados, ele disse para os seus soldados: não tenho nada a oferecer-lhes senão sangue, suor. Tudo que tenho a oferecer é sangue, suor e lágrimas. Se a gente falar isso para um jovem: olha, meu filho, a única coisa que eu tenho a te oferecer é sangue, suor e lágrimas, então procure outro, estou fora. Mas ele disse, e nós conhecemos a história, que a Inglaterra sobreviveu ao massacre nazista, porque a Inglaterra ainda tinha a luz de Deus acesa em suas casas. Todos nós sabemos disso. Deus precisa de uma igreja de crentes preparados para responder os grandes desafios que o mundo nos apresenta. Eu desisti de apresentar algumas fotos de brinquedos da geração Z. Nós temos sido surpreendidos. Eu recebi um telefonema 3 da manhã. Pastor Marco, nosso pastor de jovem, também recebeu um outro telefonema às 3 da manhã. Uma moça que estava tão envolvida com essa série Crepúsculo e Vampiros, que ela começou a ouvir os vampiros. E os vampiros começaram a dizer para ela: você mata o seu pai, beba o seu sangue, e você vai se tornar poderosa. E ela desenvolveu um ódio pelo pai, mas não conseguiu matar o pai. E então ele dizia assim: então corte os seus pulsos e beba o seu próprio sangue, e nós vamos transformar você numa pessoa poderosa. E ela cortou os pulsos e bebeu o sangue. E a partir desse momento ela não somente ouvia as vozes, mas ela passou a ver os espíritos. E foi nesse momento de 3 da manhã que eu recebi o telefonema. O telefone sempre toca quando tudo vai mal do outro lado. Chamei o pastor Lobo e fomos lá. Deus fez uma obra linda, fizemos o que tinha que ser feito. Essa menina pediu perdão, renunciou tudo que havia assumido. Hoje ela está integrada, toda a família está integrada, envolvida com a igreja.
Pastor Marco foi chamado à casa de um jovem inteligente, estudioso, e um outro jovem universitário. Ambos tinham uma caixa desse tamanho, dessas cartas místicas de jogos de computador. Talvez o colega, talvez o irmão, talvez você que é pai não saiba o que o seu filho está fazendo no computador. 3, 6, em média eles estão passando de 6 a 9 horas por dia no computador jogando. Essa geração de hoje, onde você encontra, o celular está lá, tricando, tudo. Pastor Pascoal Peragini nos contou, num momento recente agora, que ele foi nos Estados Unidos e estava reunido com um grupo de pastores, e o líder daqueles pastores da faculdade lá dos Estados Unidos, ele, 99% do tempo, ele estava com o celular ouvindo e transmitindo mensagem, enquanto conversava com o pastor Pascoal. Que quando aquele diretor saiu, os outros pastores pediram perdão pela falta de educação. Mas ele nem percebeu que ele fez aquilo. Está tão viciado que ele nem percebeu. Eu recebi recentemente uma família na igreja. O pai não é membro de igreja. O garoto passou 23 horas no computador jogando seguidamente. Esse menino universitário, as cartas variavam de 70 centavos a 7 mil dólares. Ele usou todo o dinheiro de 2 anos de faculdade para comprar as cartas e os livros. Então é melhor você procurar saber o que é que o seu filho está fazendo no computador, porque o computador substituiu você. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 16, 9: porquanto o Senhor, os seus olhos estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte em favor de todo aquele cujo coração é totalmente dele. Deus está olhando para nossas casas, Deus está olhando para as nossas igrejas, e Deus está procurando alguém que esteja disposto a receber alguma coisa dele, para ser um representante ou instrumento dele. Corações sensíveis à voz do Senhor e dos seus propósitos. Spurgeon, que eu gosto muito, ele disse que é mais fácil transformar um leão em vegetariano do que converter alguém sem o poder do Espírito Santo. Achei bem interessante a colocação dele, mas nós não tentamos isso. Nós não tentamos converter as pessoas com a lógica, com a explicação. Precisamos entender que somente uma igreja cheia do Espírito Santo poderá servir aos propósitos que Deus tem para ela. Não há chance. Jesus disse, ou Lucas escreve a respeito de Jesus em Atos: mas recebereis virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja precisa voltar a crer no sobrenatural de Deus. Meus irmãos, quando um pai faz uma coisa bonita, o filho imita. Mas quando o pai faz uma coisa feia, o filho imita também. Por que é que as crianças falam papai e mamãe primeiro? Porque o pai investe um tempão para dizer assim para o bebê, né? Papai, papai. É assim? E aí a primeira palavra que ele vai falar é papai e mamãe. Mas o que é que eles estão vendo e ouvindo hoje de nós? É isso que eles irão reproduzir. O que é que os nossos irmãos, o que é que os nossos membros estão vendo e ouvindo de nós?
Meus irmãos, eu fui recentemente pregar em uma igreja e ouvi da liderança que num dos cultos tinha alguns rapazes, ficavam assim perto da igreja, moradores de rua, catadores de papelão, e eles sempre convidavam. Um belo dia os rapazes resolveram ir no culto e foram. E quando o pastor fez o apelo, o pastor da igreja, aqueles dois rapazes ficaram endemoniados. E aquela irmã estava me dizendo assim: pastor, a igreja ficou lá um tempo enorme, e nós tivemos que chamar um pastor pentecostal para expulsar o demônio. O que nós estamos ensinando para a futura geração, irmãos? Nós falamos aqui de adoração, adoração impactante, adoração fervorosa. Se você não consegue adorar, você vai fazer outra coisa. Quem não adora, murmura. E Deus não tem tempo para murmuradores. Deus não tem tempo para quem não adora. A nova geração precisa entender que a missão da igreja é espiritual. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 10, de 3 a 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O contexto da palavra de Paulo é conflito de liderança. Paulo não está falando para crentes da igreja, nem para incrédulos. Paulo está falando para os pseudos líderes daquela igreja, que diziam que Paulo era fraco, que infamavam o nome de Paulo. E Paulo então usa esse argumento para dizer: olha, eu não vou usar as armas de vocês, mas eu vou usar as armas que Deus me deu. E ele fala que as armas espirituais, elas são poderosas para levar todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Paulo ainda diz aos Efésios, no capítulo 6, um dos textos mais conhecidos nossos, sobre a armadura de Deus. Ele diz: portanto, irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir o dia mau. E Paulo enfatiza que a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é espiritual. O que é que a futura geração vai enfrentar, meus irmãos? Eu fico pensando que minha neta vai enfrentar. Ela tem 3 anos e meio. Eu fico pensando o que é que os meus bisnetos irão enfrentar. Nós já ficamos arrepiados, amedrontados das circunstâncias que nós enfrentamos nos dias de hoje. Como está difícil educar o filho, a filha. Como está difícil estabelecer limites. O que é que os nossos netos irão enfrentar como pais? Armas espirituais. Mas quem é que vai ensinar sobre armas espirituais? O que é que são armas espirituais? Em segundo lugar, precisamos ver o poder de Deus agindo de novo na igreja. Abre mais, Barão, por favor. O texto bíblico diz que quando Jesus curou
ou ressuscitou aquele mancebo, lá em Naim, o povo disse: estamos vendo Deus agir. Agir na igreja. Irmãos, eu estou como pastor, vou completar 30 anos de pastorado. E nesses 30 anos eu aprendi muita coisa que eu não devo fazer. Mas eu não aprendi muita coisa, ou não aprendi tudo que preciso fazer. Mas uma coisa que o nosso coração reclama é de ver Deus agindo. Eu duvido aqui se os nossos queridos colegas pastores aqui não oram de joelhos pedindo para Deus usá-los. Não ora? Ora. Mas qual é a maneira que nós queremos que Deus nos use? O que é que os nossos filhos estão vendo através de nós, que possa refletir a glória de Deus, que Eli e os seus filhos não puderam? Esse poder de Deus é capaz de abrir os olhos da igreja. Não é vivermos de milagres, não é vivermos de sinais, não é vivermos de maravilhas, mas também de sinais e maravilhas. Libertar a igreja, esse poder de Deus nos liberta de muitas discussões desnecessárias, porque não podemos refutar a ação de Deus, não podemos. Batizar hoje em algumas igrejas é uma coisa muito rara. E muitos de vocês poderiam citar aqui exemplos. Eu vou pregar agora no início de agosto, lá em Tocantins. Ano passado eu estive lá, uma igreja, o pastor Calixto, até o pastor Cláudio está aqui, o Carlos, está o irmão dele. Uma igreja de 40 membros, ele alugou uma tenda. E ele colocou 200 pessoas na tenda. Eu fiquei tão empolgado, fiquei tão impactado. E ele não tinha carro, não tem carro. Calixto, não diga nada para ele, o que eu estou falando aqui. Mas eu estou fazendo um movimento para levar um dinheiro para ele comprar um carro. Ele arranjou um carro emprestado, tão imprestável, que quando ele passava na lombada, o carro morria. E ele ainda motorista novo. E a lombada era em frente a um bar, lanchonete, e o carro morreu 5 vezes, que toda a lanchonete estava olhando para ele, que eu tive que pedir permissão a ele para conduzir o carro, de tão ruim que o carro era, mas ele era um motorista novo. Eu fico imaginando quando eu chegar lá e dizer assim: aqui está o dinheiro para você comprar um carro. Se ele já é motivado sem nada, imagine tendo alguma coisa para trabalhar. Deus quer, irmãos, libertar a igreja de coisas inúteis que não nos levam a nada. Temos muita teologia, e aqui está o nosso querido pastor Jaziel. Olha como eu gosto de ouvir o pastor Jaziel. Além da voz, se eu tivesse a voz dele, eu seria pastor de PIB. Esse vozeirão todo. Se tivesse o conhecimento dele, eu seria, acho que, semideus, né? Porque ele é muito sábio. O pastor Jaziel é um fenômeno na área teológica. Mas veja, não é só o conhecimento teológico. Às vezes ficamos amarrados a tantos conceitos e discutimos se a vírgula é da esquerda ou da direita, e o pecador da esquerda está indo para o inferno. Eu fui visitar uma congregação da igreja de Mandirituba, lá em Agudos do Sul, para a gente colocar um seminarista lá, e no pedágio levei um crente novo, foi batizado agora em junho. Ele tem uma empresa que produz carros blindados, ou blinda carros.
E quando eu passei no pedágio, eu falei com a moça do pedágio, falei assim, como é que você está com Jesus? E ela disse, não estou muito bem não. E aí falei alguma coisa e fomos embora. Quando voltamos, eu deixei ele trazer o veículo, e aí ele parou lá no pedágio e olhou para outra moça e disse assim, como é que você está com Deus? As pessoas novas estão olhando para nós e elas vão fazer exatamente o que nós estivemos fazendo. O desafio é o que estamos fazendo. Muita programação, eventos, agenda cheia, mas o coração do povo está ferido e vazio. A alegria da igreja, às vezes que acontece num evento especial, é perdido na segunda-feira. A igreja está, irmãos, distraída como Marta, ocupada com a rotina da vida, enquanto Jesus procura gente apaixonada para servi-lo. Esse poder que eu estou falando, que a igreja precisa, não convive com falta de perdão. E isso não envolve só os membros, mas nós líderes também. Quando Jesus diz que a igreja deveria esperar em Jerusalém para ser revestida de poder, para ser testemunha em Jerusalém, Judeia até Samaria, isso implicaria a igreja resolver questões do passado, porque o judeu não falava com os samaritanos. E às vezes nós caímos na infelicidade de falarmos negativamente uns dos outros. E os nossos seminaristas estão nos ouvindo. Os nossos líderes locais estão nos ouvindo. O poder que a igreja precisa não pode conviver com a falta de perdão. E temos que liberar perdão. Enquanto houver fortalezas no coração da igreja, ela estará incapacitada para grandes conquistas. Nós temos lidado com igrejas que na história da mesma ou das mesmas divisões, mágoas, ressentimentos entre pastor e igreja e pastores. E essa igreja muitas vezes não prosperará enquanto não resolver as questões pendentes de mágoa, de revolta, de rebeldia no coração. Muitas igrejas que nasceram debaixo de divisões, de rebeldia, de rebeliões. Não podemos vencer os abismos do mundo sem antes vencer os abismos do nosso próprio coração. O coração do pastor, o coração do membro da igreja, o coração do filho de Deus precisa estar sarado, curado, não só salvo pelo sangue de Jesus. Precisamos ser uma igreja como agente de transformação neste mundo. Quando Paulo chega a Tessalônica, a visão da cidade é essa, do povo é essa: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. A igreja não precisa fazer alvoroço nem barulho, mas a igreja precisa pelo menos ser percebida na cidade. Tem lugar que nós vamos pregar e pergunta, onde a igreja está? Não sei. A igreja está 2 quadras. Nós ouvimos, não muito tempo, de um missionário, que ele ficou 8 anos em uma determinada cidade. 8 anos. E quando ele saiu de lá, um outro missionário foi. E o outro missionário foi falar de Jesus para o vizinho da casa, onde os missionários moravam. Ele falou assim, olha, eu vim substituir aquele outro missionário. Ah, ele era missionário. 8 anos. 8 anos. E nós queremos uma nova geração. Esta igreja
como agente de transformação. Quantos minutos ainda tem? Quantos minutos ainda tem? Essa igreja não se deixa bater pela resistência humana. Ela goza da paciência. Entende que a perseguição não é sinônimo de derrota, mas de oportunidade para revelar o poder de Deus e ver o poder de Deus agir. Ela estará disposta a pagar o preço da concordância, que cultiva essa unidade da liderança. Irmão, Jesus, ele disse que se dois concordarem na terra a respeito de alguma coisa, ele concorda no céu. Nós aprendemos uma coisa bem interessante, que a unidade, a concordância é como uma chave. E se a nossa chave, ela rachar, ou trincar, ou tiver algum empeno, ela não abre a porta. Da mesma forma, muitas portas que Deus tem para a igreja não têm sido abertas porque tem faltado unidade na igreja. Tem faltado unidade da liderança. Unidade que custa um alto preço. Quero concluir, meus irmãos. Atender o desafio da nova geração exige uma igreja que reconhece que precisa voltar-se para Deus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, por favor. Uma igreja que reconhece a necessidade de voltar-se para Deus. Uma volta pessoal. Malaquias 4, 5 e 6 diz que Deus enviaria o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus precisa de pais que sejam sacerdotes. Deus precisa de pais que cumpram a sua missão em suas casas. Deus precisa de pais que voltem a chorar aos pés da cruz por seus filhos. Deus precisa de filhos quebrantados, que recupere a visão da integridade do caráter e da missão sacerdotal do pai. Filhos que não mais usufruem do privilégio de serem abençoados pelos seus pais. Os filhos não dizem mais, bença, pai. Estão dizendo, fui. Atender esse desafio exige uma volta de coração quebrantado. Se meu povo que se chama pelo seu nome, ou pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quem sabe, Deus está esperando que você, pai, se converta do seu mau caminho. Quem sabe Deus está esperando você, filho, a se converter do seu mau caminho, para Deus sarar sua casa, para Deus sarar sua família, restaurar sonhos, e voltarmos a sonhar com uma geração que vale a pena. Mas Joel diz que essa volta precisa ser urgente. Ele diz assim, ainda assim agora, diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Parem de rasgar as vossas vestes e rasguem o coração. Deus quer que você volte urgente. Talvez ainda haja esperança.
E em último lugar, Deus está te chamando a voltar ao primeiro amor. Senhor presidente, eu tenho um sonho de ser útil ao Rio Grande do Sul. O nosso sonho é em 2014, Alameda, implantar 3 frentes missionárias no Rio Grande do Sul. Jesus disse para a igreja: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Hoje eu sou pastor de uma boa igreja, mas eu já pastorei favela. Já fui para o retiro a pé ou de ônibus. Como é que Deus consegue? O que Deus precisa fazer para Ele trazer você? O que Deus precisa? Eu gostaria de orar com você. Você que é pai, você que é pastor, você que é líder, quem sabe Deus hoje está acendendo a chama do seu coração novamente. Deus está te despertando para você voltar a sonhar como antes. Quantas vezes eu ouvi a minha esposa orar: Senhor, vocacione os nossos filhos. Quantas vezes? E eu terei 2 pastores na minha casa. Antes de Deus alcançar a futura geração, Deus precisa alcançar esta geração. Se Deus não alcançar o seu coração, não espere que Deus alcance seus filhos. Não espere que Deus alcance suas ovelhas. Mas quem sabe hoje seja o dia, a noite da virada. E você vai dizer: não, Senhor, eu não quero perder a próxima geração. Há um cântico antigo que diz que não seja preciso que venha outra geração. Não, meus irmãos, é essa geração. É você que Deus quer usar. É essa igreja que Deus quer usar, é esse ministério, é esse pastor, é a sua vida que Deus quer usar.